Aleluia. Você está feliz? Quantos creem aqui que vamos ter um culto diferente hoje? Quantos saíram daqui com expectativa de casa por aquilo que Deus vai fazer? Aleluia. Então, curva a tua cabeça. Eu sei que a gente já orou um pouco, mas eu queria fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, como é glorioso e gratificante estarmos aqui essa noite juntos para cultuarmos o Teu nome. Muito obrigado pela Tua bondade e fidelidade sobre nossas vidas. Que esta noite seja um marco em nossas vidas, que o Teu Espírito nos toque de maneira diferente, que o Senhor nos visite como nunca nos visitou antes, que nos toque como nunca nos visitou antes e nos alimente como maná fresco que está no céu, Pai. Que saia, Senhor, da minha boca somente palavras que estejam em Teu coração, aquilo que o Senhor tem para alimentar a igreja essa noite, Pai. Seja palavra de correção, seja palavra de ensino, seja aquilo que esteja no Teu coração, Pai, que eu não faça nada mais nem nada menos aquilo que seja Tua vontade esta noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que chegou aqui, que chegou em segurança, em paz, e assim, Senhor, quando acabar o culto, elas retornarão para casa, Senhor, em segurança e paz, Pai. Sabemos que você é o princípio e o fim, você é o alfa e você é o ômega, você é aquele que tem o controle de toda a nossa vida e de toda a situação. Muito obrigado porque o Senhor nos confiou um poder extraordinário, que é o poder no nome de Jesus. Faremos proveito dele aqui na terra, em nome de Jesus, amém. Então pode sentar. Quando você vai sentando, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é uma pessoa comum, com um potencial extraordinário. Deixa eu pedir para você que está mais atrás e mais para frente, que eu vou fazer, hoje eu vou ser bem dinâmico, eu vou pedir para você orar bastante para o teu irmão. Então eu preciso que você respeite o distanciamento de uma cadeira, mas que você fique próximo a uma pessoa, tá certo? Então as pessoas que estão atrás e mais para frente. Bora, Ivanoel, para cá. Aleluia. Então olha para a pessoa e diga assim: você é uma pessoa comum, com um potencial extraordinário. Eu começo falando isso, que existe um potencial extraordinário dentro de você, porque muitas vezes a gente fica desacreditado com a nossa vida. Muitas vezes a gente acha que já chegou num patamar que para nossa mente está agradável, e Deus ele tem muito mais para acrescentar na vida da gente, tem muito mais para fazer na vida da gente. Pode vir, Williane, para ficar longe do seu marido, aqui na frente. E muitas vezes a gente chega num certo nível de nossas vidas que já sentimos agradado, já estamos agradados, já estamos nos sentindo numa zona de conforto, e Deus ele tem muito mais para nos acrescentar, ele tem muito mais para fazer através de nós aí para as pessoas aí fora, mas chegamos numa zona de conforto em nossas vidas que achamos que isso é o suficiente. Mas Deus ele confiou um potencial extraordinário, por isso que eu falei que somos pessoas comuns, mas temos um poder extraordinário, nós temos uma potência extraordinária habitando dentro de mim e dentro de você. É o reino de Deus que passou a habitar dentro de mim e de você a partir do momento que nós falamos sim para Jesus, mas somos seres humanos com potencial extraordinário. Nós precisamos estar dia após dia buscando a Deus para saber quais direções tomar. Nós precisamos saber todos os dias pela manhã o caminho que devemos seguir, as pessoas que devemos estar próximas, as pessoas que devem ser nossos mentores, as pessoas que devem nos alimentar. Mas muitas vezes caímos na rotina de simplesmente achamos que estamos confortável e estável na vida, e nós estagnamos, onde nós temos muita potência dentro da gente, mas não a utilizamos como Deus quer que a gente utilize aqui na face da terra. E muitas vezes a gente termina ficando desacreditado com aquilo que Deus tem para fazer nas vidas da gente. Às vezes a gente acha que Deus ele está demorando. Às vezes a gente acha que Deus ele não está mais olhando para a gente. Muitas pessoas às vezes fazem essa pergunta: vixe, parece que Deus ele não olha mais para mim, parece que Deus ele só abençoa fulaninho, parece que ele só abençoa cicraninho. Mas muitas vezes é uma questão de posicionamento nosso. Deus ele está sempre lá com a mão estendida para abençoar aqueles que se posicionam da maneira correta. Amém? Fico feliz em ver você aqui, Rodério e Mary. Estamos orando sempre, estamos juntos em oração pela cura completa do nosso amado irmão Lucas. Em breve ele vai estar testemunhando nessa igreja. Em Daniel 11:32, na versão King James, ele fala: o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E aí eu pergunto a você: você tem se esforçado para fazer proezas, ou você simplesmente tem estado acomodado com aquilo que Deus já fez em sua vida e é o suficiente? Porque uma coisa eu te digo: se você ainda tem um fôlego de vida, se todos os dias Deus permite que você acorde pela manhã, é porque você tem um potencial dentro de você extraordinário para manifestar grandes coisas do céu aqui na terra. Se você hoje acordou com vida, se você está respirando, se você tem saúde, é porque Deus ainda tem algo para fazer em você e através de você aqui na terra. Existe uma potência dentro de você que eu digo que é a potência extraordinária de Deus. Você tem um potencial extraordinário, e se você ainda está com vida, é porque você não completou a sua etapa aqui, a sua jornada aqui na terra. Nós somos enviados dos céus para desfazer as obras de Satanás, mas também para fazermos cumprir o chamado e o propósito para que Deus designou para nossas vidas. Ele disse, olha em Jeremias, se você for para lá, deixa eu ler para você, não precisa você abrir, mas em Jeremias 1:5 ele diz: antes de eu te formar no ventre da tua mãe,
Eu te escolhi antes que viesse ao mundo, eu te separei e eu te designei para a missão de profeta para as nações. Então, se você ainda não retornou para o lar celestial, é porque ainda existem muitas coisas para você fazer aqui na terra e você não pode estar acomodado. É muita potência para você estar guardando, para você estar retendo dentro de você. Você precisa fazer proezas. Então ele fala em Daniel 11:32, o povo que conhece o seu Deus se esforçará, diga assim, se esforçará e fará proezas. Rapaz, você está muito empolgado essa noite, estou ficando impressionado com isso. Aleluia. A Bíblia nos apresenta várias pessoas que tiveram exemplo de um potencial extraordinário, onde as suas fraquezas, os seus erros não pararam elas. E eu vou tocar muito nesse ponto hoje de deficiência e de fraqueza. Você pode estar até achando que eu estou querendo mostrar a você que você pode estar errado ou coisa do tipo, mas existem muitos erros e muitas fraquezas que nos apegamos a isso e ficamos estagnados e ficamos parados e não cumprimos aquilo que Deus tem para nós aqui na terra. Se você parar para ver, uma pessoa que foi extraordinária foi José. Ele foi vendido como escravo, mas se tornou um grande governador do Egito. Se você olhar para a vida de Moisés, um potencial extraordinário. Ele nasceu como escravo, como hebreu, viveu como egípcio, foi foragido porque ele tinha matado uma pessoa, e ele passou 40 anos foragido no deserto, mas depois, contudo, ele se tornou um dos maiores profetas, legislador e juiz, e trouxe a libertação para o seu povo do Egito. Ele voltou para onde ele estava foragido e resgatou o povo de Deus, o povo hebreu. Davi era um homem simples, pastor de ovelhas, o menor entre os seus irmãos. Davi ele poderia ter um complexo de inferioridade incrível, porque o profeta, quando foi ungir, ele perguntou sobre os filhos e trouxeram ali 6 filhos e esqueceram de Davi, porque Davi era o menor deles, o que tinha menor estatura, e ele estava lá pastoreando as ovelhas. E por último o profeta disse assim, não tem mais nenhum não? E ele disse, tem Davi. Mas ele era um homem simples, mas que ele tinha um potencial extraordinário e se tornou o grande rei de Israel. Então, se você ainda está vivo, é porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através de você para abençoar a vida de outros. Amém? Olha para a pessoa até lá e diz assim, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Agora, não podemos ficar satisfeitos e acomodados. Não podemos estar culto após culto. Às vezes a gente vem para a igreja esperando receber uma palavra que muitas vezes traga empolgação, traga ânimo para nossas vidas. E quando saímos, agimos da mesma forma e da mesma maneira. Todas as vezes que você chegar nessa igreja, você tem que chegar empolgado, porque Deus ele vai acrescentar coisas na sua vida. Não é somente na vida dos pastores, dos diáconos, daqueles que servem, do grupo de louvor. Mas todas as vezes que você vir, você tem que entregar também um culto a Deus. Você tem que chegar aqui empolgado, porque você vai ter a sua vida transformada e tocada. Não se limita aos louvores que são cantados, não se limita à pregação que é falada aqui nesse altar, mas se limite e se agarre àquilo que Deus pode fazer através de sua vida. Os melhores cultos, as melhores experiências que eu já tive dentro dessa igreja, não foi pregando, nem recebendo de pregação, mas foi simplesmente através de abraços de pessoas. Foi através do meu momento de adoração e de oração durante o período de louvor, e Deus manifestou grandes coisas na minha vida, respostas de perguntas dos porquês que a gente tem na nossa mente, e ali Deus manifestou somente eu e Deus. Eu estava compartilhando com o pastor Rafael essa semana, ele dirigiu o culto, e ele se ajoelhou aqui, não sei se vocês viram, e eu achei aquilo ali muito bonito, muito fantástico, e eu trocando uma ideia com ele, eu disse, cara, as últimas vezes que eu dirigi o culto, que Deus mandou eu me ajoelhar, eu senti uma presença tão forte de Deus, e veio tanta resposta de coisas para a minha vida, e eu senti realmente a presença de Deus forte, ao ponto de não conseguir ficar de pé. E eu estava compartilhando isso com ele. Não precisou uma pessoa pregar para mim, não precisou eu ouvir o louvor, não precisou. Basta somente eu chegar aqui e me colocar na posição que Deus quer. Então, quando você entra na igreja, você tem que ficar empolgado, porque você vai dar um culto a Deus, mas Deus também vai dar algo para você. Deus ele vai te acrescentar algo. Então, não acha normal, porque é uma quinta-feira abundante e o pastor Daniel vai pregar. Mas ache extraordinário, porque você vai vir para um encontro celestial, um encontro dos santos, onde Deus tem um encontro marcado com você. E você vai ter a sua vida transformada e tocada. Davi, o salmista Davi, ele fala, alegrei-me quando disseram, vamos à casa de Deus. Porque ali há refrigério e há alegria. Então, todas as vezes que você chegar na igreja, chegue empolgado. Chegue feliz, porque tem uma unção coletiva que vai transformar a sua vida. Amém? Então, não podemos ficar satisfeitos nem acomodados com a nossa vida, com aquilo que temos vivido, com aquilo que temos manifestado dia após dia, porque Deus ele sempre tem algo mais. E não podemos também ficar insatisfeitos nem reclamando. Porque ficando insatisfeitos e reclamando, nós estamos regredindo. Nós estamos dando uns passos para trás. Acomodado você está parado, mas a partir do momento que você começa a ficar insatisfeito e a reclamar, você está dando passos para trás, e Deus ele não se alegra disso. Como eu já li em Jeremias 1:5, antes mesmo de você formar no ventre da sua mãe,
Deus ele fala, eu te escolhi antes que você viesse ao mundo. E a gente está com uma grande expectativa de Valentina chegar aí a qualquer momento. Mas antes de Valentina vir ao mundo, Deus já designou algo para a vida dela. Deus já escolheu ela como profeta das nações. Deus já tem um propósito para a vida de Valentina. Então, antes de a gente conhecer Valentina, Deus já conhece, Deus já sabe o que é que Valentina vai fazer, as proezas para ele aqui na terra. Então ele fala, eu te escolhi antes que você viesse ao mundo, eu te separei, eu te designei para a missão de profeta para as nações. E esses dias eu estava pensando, e a gente está em 2020, né? 2012, 2016 eu trabalhei no ramo que eu gostava muito de trabalhar, e eu via muitas pessoas elogiando no ano de 2012, 2016, foi no ramo da política. E muitas pessoas chegavam para me elogiar o meu trabalho, sempre fui muito empenhado. E pessoas chegavam para elogiar, mas eu não conseguia reconhecer aquele elogio em minha vida. As pessoas chegavam e falavam, cara, você tira onda, você é muito bom nisso, você devia investir nisso. E eu fazia aquilo com prazer, fazia aquilo ali com garra, com força. Mas eu não conseguia reconhecer as palavras de elogio que eu recebia do pessoal. E muitas vezes na vida da gente, as pessoas chegam para falar de algo para a gente, as pessoas chegam para falar admirando algo na gente que a gente não consegue reconhecer em nossas vidas. São as pessoas que elas enxergam um potencial em você, mas você não consegue enxergar esse potencial em você. E algumas pessoas elas enxergam isso em você e elas se aproximam de você para pegar uma carona com você nisso. É legal, mas você tem que ter um pouco de calma para com essas pessoas. Porque muitas vezes elas vão querer tirar proveito da sua vida, vão querer tirar proveito dessa potência que você tem, desse poder que você tem. E muitas pessoas chegavam e elogiavam, eu não conseguia reconhecer isso, mas as pessoas sempre estavam próximas de mim quando estavam precisando de algo e coisas do tipo. E aí você deve conhecer pessoas que se aproximam de você simplesmente porque estão precisando de algo, mas é porque elas enxergam aquilo que elas precisam na sua vida. E essas pessoas elas pegam carona com a gente. O Dr. Miles ele fala isso, que existem pessoas que vão chegar próximo da gente para pegar carona para um crescimento. E aí você tem que ter muito cuidado, porque às vezes essa pessoa ela vai somente sugar suas energias. Elas vão te elogiar, mas elas não vão manifestar junto com você o plano de Deus na sua vida. Elas vão simplesmente se aproveitar do teu potencial. E aí você tem que ter um pouco de calma com essas pessoas. Você tem que perguntar a Deus se realmente é para estar junto dessas pessoas, para você ajudar essas pessoas, ou se essas pessoas estão junto de você somente para se aproveitar de você. Se ela vai para se aproveitar, você dá um corte nela, você age em amor, e aí você se afasta dessas pessoas porque elas só querem tirar proveito daquilo que Deus confiou para a sua vida. E aí, em vez de ser uma coisa leve, se torna uma coisa pesada, que termina atrapalhando a sua vida. Você tem um potencial extraordinário. Tudo que você faz é um sucesso porque Deus está com você. Amém? Eu quero bater bem nessa tecla do potencial extraordinário, porque eu acho que nos últimos 15 dias, outubro, do dia, mais ou menos, acho que foi do dia 21, mais ou menos, de setembro até hoje, mais de 15 dias, quase 30 dias, Deus tem falado muito comigo em relação a acreditar em potencial. Deus tem tocado muito. Eu trouxe aquela ministração sobre milagres que estavam ao longo do caminho, e agora veio essa ministração sobre potencial extraordinário. Mas é como se fosse Deus tratando para trazer restauração para algumas pessoas. Pessoas que estavam fracas na fé, pessoas que acham que estavam desistindo daquilo que Deus tinha para a sua vida. E aí Deus tem tocado bastante ao meu coração esses dias para estar ministrando isso nessa igreja, de você realmente se reerguer, de você acreditar em você acreditar no seu chamado, porque Deus ele acredita em você. Por isso que você ainda está com vida aqui na terra. Basta você se posicionar debaixo das bênçãos, debaixo da mão dele. Amém? Característica de algo que é potente, algo que é poderoso. E Deus ele deu esse poder a nós. E aí, se você parar para prestar atenção, Daniel, você falou que a gente tem um potencial extraordinário, mas existem muitas coisas em minha vida que ainda não foram manifestas, existem muitas coisas que não aconteceram da forma que deveria acontecer, existem muitas respostas que eu não tenho, existem muitos porquês em minha cabeça. E aí eu quero dizer uma coisa a você: as coisas que ainda não se manifestaram em sua vida é porque ainda você não está apto e não está preparado para elas se manifestarem. Não é que seja o mistério de Jeová, é porque você ainda não tem maturidade o suficiente para Deus manifestar isso na sua vida. Seja uma bênção, seja uma provisão, seja um milagre, seja algo financeiro, seja algo na área emocional, mas às vezes você precisa amadurecer para que Deus manifeste isso na sua vida. Vamos lá para Gênesis, no capítulo 2. No verso 4 ele fala: todos acharam? Estas são as origens do céu e da terra,
quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda planta do campo que ainda estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E repita comigo, diz assim: não havia homem para lavrar a terra. Deixa comigo agora. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Deus, ele errou na criação do universo? Não. Mas Deus, ele não manifestou ali as plantas e não manifestou a chuva, porque não tinha um homem para lavrar a terra. Então Deus não vai manifestar coisas na sua vida enquanto você não estiver preparado para receber. Você tem um potencial extraordinário. Deus, ele criou o universo. E como ele não tinha criado o homem, aqui fala bem, ele diz assim, olha, cadê? Deus não tinha feito chover ainda sobre a terra, porque não havia homem para lavrar a terra. Então muitas vezes a gente precisa se posicionar da maneira certa e da maneira correta. Porque Deus, ele quer manifestar as coisas, a sua mão está estendida para manifestar as coisas, mas nós não estamos debaixo da mão dele, debaixo das bênçãos. Às vezes é um coração fechado, às vezes é uma falta de perdão, às vezes é um disse-me disse, são alguns porquês que fazem com que a gente não se achegue a Deus. Deus, ele não manifestou a chuva porque não tinha uma pessoa apta para administrar ali o Jardim do Éden, para cuidar do Jardim do Éden. Então, enquanto você não estiver maduro o suficiente, enquanto você não estiver posicionado o suficiente, Deus não pode derramar essas bênçãos que você tanto pergunta a Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Antes de você culpar a sua esposa, seu chefe, sua cor, sua raça, seu emprego, sua família, pergunte a Deus onde você deveria estar posicionado. Pergunte a Deus e reconheça que você pode ter falhado, mas pergunte a Deus onde você deve estar. Em Atos 3 fala sobre um aleijado, e todos acho que conhecem bem essa história do aleijado que ficava na porta do templo, e todos que passavam, ele pedia esmola. E aí a gente sabe que foi manifesto o milagre. E os discípulos Pedro e João passaram e viram e disseram: olha, nem prata nem ouro eu te dou, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ali era um aleijado. Voltamos do break comercial, então vamos voltar aqui. Aleluia. E tinha um aleijado de nascença que ele não tinha força nos seus calcanhares, nos seus tornozelos, perdão. Ele tinha só uma visão boa, ele conseguia enxergar, ele conseguia falar. Aleluia. Algum Jonas hoje aqui, a gente vai consertar ele logo, amém? Então ele não tinha força nos seus tornozelos. E o que é interessante é que ele conseguia pedir para as pessoas ajudar ele. Ele conseguia pedir para que alguém carregasse ele para a porta do templo. Mas ele não conseguia andar. E aí ele tinha uma deficiência. E aí eu pergunto a você: qual a sua deficiência? Qual a sua fraqueza? Que você tanto se esconde atrás dela? Porque existem erros na vida da gente, seja na área emocional, seja no físico, seja na nossa alma, no nosso espírito. Existem coisas que a gente comete, que a gente termina se apegando a essas fraquezas, que terminam sendo a nossa desculpa e a nossa história de vida. Estou pedindo para você reconhecer essa deficiência, como o aleijado ele tinha lá a sua deficiência, mas ele foi curado. E essa noite você vai sair aqui curado dessas fraquezas. Eu falo isso porque Deus ele tem muita coisa para fazer através da minha vida e através da sua vida.
E enquanto eu estudava, coisas tocaram também na minha vida, dessa pregação, dessa palavra. Deus tem falado comigo desde, como falei, desde o dia 21 ou 22 de setembro, sobre essa etapa de restauração, sobre esse assunto de restauração, de potencial, de milagres, de reestruturação. E eu quero dizer a você, quais são as fraquezas que você usa para justificar a sua vida? Quais são as deficiências? Aquele aleijado, ele tinha tudo funcionando perfeitamente no seu corpo, menos força em seu tornozelo. Mas ele, toda vez ele abria a boca para pedir esmola, ele pedia para pessoas carregarem ele. E muitas vezes é mais fácil a gente pegar carona no potencial dos outros do que a gente começar a seguir a vida da gente. Então, quais são as histórias que você tem contado para você? Quais são as fraquezas que você tem se escondido atrás? O que é que hoje tem te oprimido? O que é que hoje tem perturbado a tua mente que não tem deixado você acreditar em você mesmo? Porque Deus, ele acredita em você. Deus, ele sabe da sua história. Deus, ele sabe do seu futuro. Mas o único que não pode manifestar isso na sua vida, que pode travar, é você mesmo. Porque Deus, ele está sempre lá. Deus, ele não mandou a chuva enquanto não tinha um homem para cuidar da terra. Deus, ele não vai manifestar coisas na sua vida enquanto você não estiver alinhado da maneira correta, com o coração aberto para receber. Então eu pergunto a você hoje com muita sinceridade, qual é a tua fraqueza? O que é que você tem contado para você? Quais são as suas histórias que você tem falado para você? Qual é a tua deficiência? Pode parecer até pesado falar deficiência, mas se torna até uma deficiência mesmo, porque você se apega tanto a isso, você justifica tanto sua vida e seus erros em cima disso. E aí eu quero martelar em cima disso. Qual é a sua deficiência? É mais fácil a gente elogiar o próximo do que elogiar a si mesmo. É mais fácil a gente sentir orgulho do próximo do que sentir orgulho de si mesmo. Mas Deus, ele acredita em você. E você tem que acreditar em você. Porque você tem o potencial o suficiente. O povo que conhece seu Deus é forte e faz proezas. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado agora. Agora bem sério. Eu preciso que você olhe bem no olho dela. E pergunte a essa pessoa, diga assim, até quando você vai se esconder atrás de suas fraquezas? Até quando você vai usar suas deficiências como desculpa? Continua olhando para essa pessoa. Só que você agora vai falar com um pouco mais de autoridade. E aí você vai levantar o dedo profético agora sobre a vida dela. E vai dizer, da mesma forma que Pedro e João falaram, eu digo, levanta e seja livre dessa fraqueza. Você está livre para desenvolver o potencial que Deus te confiou. Seja livre esta noite. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre Moisés. Cara fantástico. Um servo, nascido hebreu. Com poucos meses de vida, ele já estava condenado e jurado à morte. E aí sua mãe precisou colocar ele dentro de um cesto. Sua irmã colocou ele no lago. Estou parafraseando aqui a história para você. E aí a filha do faraó estava se banhando no lago. E pegou o filho, pegou aquele bebê para criar. E ali era Moisés. E ela precisava de uma pessoa para amamentar. E aí a irmã de Moisés, com muita sabedoria, chega para ela e oferece a mãe verdadeira de Moisés para amamentar. E ali tem aquele contato. Só que Moisés, ele era uma pessoa extraordinária e fantástica, porque ele era um hebreu de sangue, mas ele viveu na cultura do Egito. Então ele sabia como se comportar, sabia quem servir, sabia quem era seu Deus, mas ele estava desfrutando das riquezas do palácio do Egito. Ele era como se, vamos dizer, hoje em dia, ele era uma pessoa que morou 20 anos aqui no Brasil e depois ele fez intercâmbio para os Estados Unidos. E quando você conhece com essas pessoas que fizeram intercâmbio, elas têm uma mente muito avançada. Eu acho muito interessante e inteligente você conversar com elas, porque elas têm um insight do Brasil, elas têm um insight lá de fora, e elas começam a falar de coisas que acontecem lá fora, coisas que acontecem aqui no Brasil, de como deveria acontecer e acelerar o processo. Então Moisés, ele tinha esse potencial, porque ele tinha as duas culturas. Ele era hebreu de sangue, mas ele foi criado dentro do Egito, desfrutando das riquezas lá do palácio do Ramsés, do faraó. Mas aí aconteceu uma coisa que deixou Moisés preso e amarrado à sua fraqueza, que foi o que? Moisés, ele matou um soldado, porque ele viu o soldado batendo no hebreu.
E ali ele matou aquele soldado, e a pena dele era a pena de morte, e ele fugiu. Não é besta? Ele fugiu. E aí ele ficou escondido durante 40 anos, e foi onde ele conheceu a sua esposa. E ali ele virou pastor de ovelhas do seu sogro Jetro. E o que é interessante é que ele tem um potencial. Deus tinha uma história de vida linda para Moisés. Ele tinha sido livrado de morte quando era bebê. Deus cuidava. Quantos aqui já tiveram livramento quando era criança, quando era bebê? Quantos aqui já tiveram livramento de Deus? Então, se você está respirando é porque Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus tem uma história linda escrita para você. Mas o que é interessante é que ele estava foragido. Ele era um assassino e ele não acreditava nele mesmo. E aí ele vai lá como pastor de ovelha. Abre comigo em Êxodo 3. A gente vai ler agora do verso 1 ao 16. Êxodo 3, 1, ele diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, e em chamas de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a um lugar do cananeu e do eteu e do amorreu, e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Deus, ele aparece para Moisés, ele dá uma missão a Moisés, mas Moisés estava tão desacreditado que Deus estava falando com ele. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, estava falando com ele, e ele ainda chega a perguntar a Deus: e quem sou eu para libertar aquele povo? Já faziam mais de 40 anos que ele tinha matado soldado, que ele estava foragido, mais de 40 anos, e ele diz assim: quem sou eu? Desacreditado. E aí Deus dá a instrução para ele. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo. Para você que está desacreditado, perguntando a Deus: quem sou eu? Certamente Deus, ele é contigo em todas as decisões de sua vida. Onde você chegar, Deus, ele é com você. Continuando, diz assim: e isto te será o sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi eu? E disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais. E pela segunda vez ele fala: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e conta: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, pela terceira vez ele fala, e o Deus de Isaque e de Jacó me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem feito no Egito.
Olha para a pessoa que está e diga assim: você pode até não acreditar em você, mas Deus acredita em você. Quando Deus fala aqui nesse texto que me chama a atenção, a gente sabe que de todo o processo que Moisés passou, do que Moisés agiu, das pragas, de tudo que aconteceu, mas Deus ele apareceu para Moisés, e Moisés quando ia virar, ele disse: não olhe para mim. E Deus era falando ali com Moisés, bradando com Moisés, mandou até Moisés tirar o sapato, porque a terra que ele estava pisando era santa. E Deus designa uma missão para Moisés, Deus fala algo para Moisés, e Moisés ainda fica duvidando daquilo de como deveria agir, porque ele não estava acreditando no potencial que tinha dentro dele. E aí Deus diz: olha, quando você chegar lá, você vai dizer que o Eu Sou me enviou. Deus deu toda a estratégia, deu todo o ritual que Moisés deveria seguir. Mas o que me chama a atenção é que 3 vezes ele fala: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu já falei isso aqui uma vez, numa Santa Ceia. Enquanto eu estudava, o Espírito Santo me lembrou. É muito bom quando você associa o seu nome a nome de pessoas que somam junto com você, de pessoas que têm confiança. Se você chegar, eu acredito, aqui na padaria da igreja, você pedir um favor a ele, dizer: ó, foi o pessoal, o pastor Cleone que pediu isso a você, o pessoal ele vai atender você lá na padaria, tranquilo. Se você precisar resolver alguma coisa, eles vão te ajudar e vão te orientar, porque você usou o nome do pastor Cleone, que é um nome que tem credibilidade. Então, quando ele fala aqui, é o Deus de Abraão, a gente vê uma credibilidade pelo fato de ser o Deus de Abraão, porque Abraão foi o pai da fé. Abraão, ele deu dízimo de Melquisedeque, pela lei de Melquisedeque. Abraão foi um dos que confessaram de dia e de noite sobre a sua geração, sobre a sua descendência. E aquilo que ele confessava se manifestou, porque Abraão já era velho de idade, Sara era velha também de idade, e ali o fruto o fruto de Abraão entrou no ventre de Sara e ressuscitou aquele ventre, e ele teve o seu filho chamado Isaac. Se concretizou. Abraão, ele chegou para Ló e disse: olha, eu escolho o lado que você vai, porque o lado que eu for é o lado que Deus vai me abençoar. E Ló ali olha pela visão dele, escolhe a terra que tem mais frutos, e Abraão, para onde ele vai, Deus faz ele prosperar. Deus tinha um pacto, Deus tinha uma aliança com Abraão. 42 gerações depois de Abraão veio Jesus, da linhagem de Abraão. E aí ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão. Muito legal, é plausível, e é legal se associar o nome de Deus a Abraão. Mas se você parar para ver, também é legal se associar o nome de Deus ao nome de Isaac, porque Isaac era o fruto da promessa. Isaac ali era a promessa de Deus para com Abraão, era aquilo que Deus falava com Abraão todos os dias. Olha para os grãos de areia, você consegue contar, tenta contar as estrelas do céu, assim será a sua descendência. E Isaac era a descendência, então Deus era o Deus de Isaac. Mas quando a gente vê Deus falando que Deus é o Deus de Jacó, eu vejo algo um pouco estranho nisso. Porque Jacó, da linhagem que teve todinha, era aquele que deu mais trabalho. Era aquele que era a ovelha negra da família. Jacó, ele nasceu junto com seu irmão Esaú. E ele não era o primogênito, mas para você ter uma ideia, ele era um trapaceiro. E ele pega seu irmão com fome e oferece o prato de comida para poder pegar o direito de primogenitura, por causa de um prato de comida. Enquanto seu pai estava morrendo, Isaac, cego, ele vai, a sua mãe chega e diz: Jacó, pega um pele de novilho, se cobre, porque teu pai vai liberar a bênção agora, porque ele já vai morrer. E aí Jacó, ele recebe a bênção de um primogênito, sem ser um primogênito. E aí você viu o quanto ele era malandro. Jacó, se fosse nos dias atuais, eu acho que ele não poderia cantar no louvor. Jacó, se fosse nos dias atuais, eu acho que ele não poderia servir no diaconato da igreja, porque ele tinha a sua vida errada. Ele era um trapaceiro. Ele era aquele que agia com malícia. E muitos de nós agimos já com malícia. Muitos de nós já mentimos. Muitos de nós erramos. Não podemos julgar. Porque quando Deus fala que Ele é o Deus de Jacó, eu vejo que Ele é o Deus misericordioso, que usou para nos salvar e para nos guardar. É aquele Deus que está conosco mesmo nós errando. Porque não somos perfeitos ao ponto de dizer que somos o Deus de Abraão e somos igual a Abraão. Mas quando Ele diz assim: eu sou o Deus de Jacó, é porque Ele tem misericórdia suficiente para, mesmo estando errado, Ele acreditar em eu e você. E eu acho isso fantástico. Porque Ele chega para Moisés e Moisés está se sentindo incapaz de libertar o povo do Egito, os hebreus. E Ele diz: olha, diz lá que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. E eu acho que Moisés sabia muito bem quem era Jacó, como tinha sido a linhagem de Jacó. Se você parar para prestar atenção na história de Jacó, ele toma a bênção do seu irmão Esaú vai tentar matar ele, ele sai correndo, foge. Depois de muito tempo ele casa, e quando ele volta, ele vê um grupo de anjos que estão guardando ele, por conta da promessa que ele recebeu, mesmo estando errado. E ali um anjo guarda ele, ele termina brigando com um varão que era o anjo. Depois a gente vê isso.
E Deus muda o nome de Jacó para Israel. Deus muda o nome, porque tem uma promessa na vida da pessoa e transformou a vida dele. Mas Deus não podia dizer que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, porque Israel era a parte boa de Jacó. Mas Deus, ele é tão misericordioso que mesmo a gente errando, ele abomina o erro. Mas ele não descarta eu e você, porque ele é o Deus de Jacó. Ele acredita em mim e em você. Ele poderia muito bem dizer, não, eu vou só ser o Deus da parte boa. Mas ele está com a gente nos momentos bons e nos momentos de aflição. Eu acredito que durante as nossas aflições é aí que Deus se manifesta mais em nossas vidas. São em meio aos problemas que nós somos mais ensinados. Em meio aos problemas é que nós somos amadurecidos. Por isso que eu falei aqui no início, não podemos estar acomodados. Porque dia após dia nós temos que estar nos desafiando. Algumas pessoas chegam e falam, não, porque, pastor, foi só eu decidir agir dessa maneira dentro da igreja ou coisa do tipo, e o cão agora está solto atrás de mim. Não. Você simplesmente está sendo preparado e amadurecido para aquilo que Deus vai manifestar em sua vida. Existe um período de amadurecimento. E é um período de treinamento e é um processo. Onde muitos querem pular esse processo. E muitos não querem fazer parte disso. Não quer passar por esse processo. Você que tem a vida errada, você que tem algumas pessoas aqui nesse ambiente que eu sei que tem alguns vícios de pecado. Fica tranquilo, Deus, ele é o Deus de Jacó. Ele é o nosso Deus. Ele é misericordioso para te perdoar. Mas vamos ter uma mudança. Vamos mudar essa noite. Vamos se esconder atrás dessa fraqueza. Não vamos se esconder atrás desse vício. Não vamos nos aprisionar a esse. Existem pessoas que precisam liberar perdão. Ele é o Deus de Jacó. Se você não está perdoando ainda, você está errado. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Essa é a noite que você precisa se livre dessa deficiência, dessa fraqueza. Essa é a noite porque você tem um potencial extraordinário dentro de você. Mas você não vai conseguir desenvolver enquanto você estiver preso a isso. Enquanto você estiver apegado a isso. A essas histórias. Aleluia. Moisés, ele não se sentia apto a libertar o povo do Egito. Mas mesmo sem se sentir apto, ele foi lá e obedeceu. E às vezes, mesmo sem você acreditar em você, você pode dizer a Deus, Deus, mas essa visão, eu acho que o irmão Carlos ele desenvolveria melhor. Deus, eu acho que o pastor Rafael faria isso aí melhor do que eu. Mas se Deus confiou a você, mesmo sem você acreditar em você, dê o passo e faça. Porque existe um potencial que Deus confiou a você. Um potencial extraordinário. Você é uma pessoa comum, mas que tem um potencial divino. E aí você pode falar, pastor, mas essa visão que Deus me deu, muitos mangam. E aí é que você está certo mesmo. Porque quando a visão é pequena demais, muitas pessoas que dizem estar perto de você vão pegar junto com você para realizar aquilo. Mas a partir do momento que a visão ela é grande demais, aquilo que Deus confiou a você é grande demais, pessoas vão zombar de você, pessoas vão mangar de você, porque elas não têm potencial que você tem para realizar e elas vão sentir inveja de você. E às vezes a gente costuma falar, a gente vê aí fora o povo falando, mas todo mundo se afasta da gente. Mas fica tranquilo que se afasta somente quem Deus quer. E aqueles que vão pegar junto com você, vão se aproximar de você. Existem pessoas na vida da gente, como eu já falei, que elas vão pegar carona na vida da gente para um crescimento. Existem pessoas que vão ser os aproveitadores do potencial que você tem, que elas admiram você, mas elas querem um pouco disso que você tem. Elas não vão somar com você. E toda vez que Deus confia a visão a alguém, ela é uma visão grande demais para a sua mente. Porque a gente serve a um Deus sobrenatural e extraordinário. Então, às vezes, nossa mente não consegue alcançar aquele que Deus manifesta. E às vezes ficamos com medo e com receio. Eu sei, é bem verdade isso. Assim como Abraão. Deus falou com Abraão. Deus se manifestou ali e disse, não vira. Tira a sandália, que a terra que você está pisando é santa. Era Deus falando com ele. Ele sabia que era Deus, o Todo-Poderoso, falando com ele. Mas mesmo assim ele não tinha pulso, ele estava desacreditado. Mas obedece à visão que Deus estabeleceu para a sua vida.
Obedece às instruções que Deus coloca em seu coração. Aleluia. Moisés, sem acreditar, vai lá para o faraó. E a gente sabe do que acontece. O faraó não quer libertar o povo. Aí vem as pragas, depois ele liberta o povo. Depois ele desiste de libertar o povo. E aí ele manda o exército ir atrás. E um dos maiores milagres. E eu acho que todo brasileiro conhece bem essa história. Se você perguntar qual foi o milagre de Moisés, todo mundo vai falar que foi o quê? Ele abriu o mar vermelho. Veja que experiência fantástica. Mesmo sem acreditar, Deus falando com ele, ele obedeceu aquela visão, obedeceu o que Deus estabeleceu para ele e um potencial dentro dele. Maná se manifestava no deserto, ele tirou água da rocha. Grandes coisas Moisés fez. Coisas maiores eu e você vai fazer. Existe um potencial incrível dentro de mim e dentro de você. Eu não falo isso da boca para fora, mas eu falo profeticamente. Tem um potencial extraordinário dentro de você para fazer grandes coisas, coisas que nem você imagina, porque a mente humana ela é muito limitada para o nosso Deus. Existem riquezas que ainda vão se manifestar para mim e para você, simplesmente pelo fato de estarmos debaixo da visão e da mão de Deus. Se posicione, como a gente viu. Deus não tinha mandado a chuva ainda, porque não tinha um homem para cuidar. Então se posicione da maneira que você deve se posicionar para Deus manifestar as bênçãos na sua vida. O segundo, reconheça as suas deficiências e fraquezas, mas não a utilize elas como desculpa. Reconheça para você mudar e ser liberto. Por mais que seu comportamento tenha sido parecido com o de Jacó, fica tranquilo, porque Deus ele confia em você e acredita em você. Deus ele só abomina o erro, mas ele ama você, ele é misericordioso. E confie naquilo que Deus te mostra. Moisés ele se assustou com aquilo que Deus pediu para ele, mas ele não retrocedeu. E eu trouxe um giz aqui. Não sei se vai dar para você ver. Eu vi esse exemplo do bispo Dale Brocker. Ele esteve aqui no Brasil, ano retrasado e ano passado. Eu estive assistindo uma conferência dele. Ele dá esse exemplo do giz de cera. Eu achei incrível. Eu queria trazer para vocês essa noite. Estou com um giz de cera aqui na mão, acho que dá para todo mundo ver. E o giz de cera, a gente sabe que ele desenha, você pode escrever, você pode fazer várias coisas no papel com o giz de cera. Assim é a nossa vida. A gente pode fazer várias coisas, sendo lista ou não. Posso fazer vários desenhos, posso botar o meu nome. Mas a partir do momento que às vezes eu faço força demais, esse giz ele o quê? Ele quebra. Deixou de existir o giz. Eu agora tenho 2 giz de cera. Esse giz ele foi criado para eu escrever com ele, não foi? Porque eu quebrei ele. Eu deixo de usar ele agora? Mas agora eu tenho 2 giz de cera. Enquanto estamos quebrados, e muitas vezes no nosso fracasso, Deus ele vai compartilhar coisas conosco e vai nos amadurecer, a ponto de estarmos divididos, para justamente poder compartilhar com outra pessoa. E essa pessoa ela pode escrever a nova história dela numa folha, porque muitas vezes aquilo que te aflige hoje não te aflige mais e trouxe maturidade suficiente para você, a ponto de você poder compartilhar experiências com essas pessoas e trazer libertação para ela. Deus ele acredita em você. Se eu pudesse quebrar, eu quebraria mais uma vez esse giz. Porque na vida da gente, a gente não comete só um erro. Existem vários tipos de erro que a gente termina cometendo. Mas ele é o Deus de Jacó, ele não deixa de acreditar e de confiar em você. Eu compartilhei com o irmão Carlos. Porque se o senhor está vivo hoje, é porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida ainda. Esse exemplo do giz, eu estava pedindo a Deus para você estar aqui hoje de noite, que eu precisava compartilhar esse giz com você. Porque existe uma história para ser terminada de ser escrita ainda na sua vida. Eu
pode vir aqui à frente que eu quero orar pelo senhor. Existem coisas que Deus ainda vai compartilhar na sua vida. E na velhice darão frutos. Frutos de justiça. Existem muitas coisas que Deus compartilhou ao seu coração. E ainda vão se manifestar. E se Deus ainda deu o fôlego de vida a você, é porque Ele confia em você, Ele acredita em você. E Bruna, eles vão estar dentro dessa igreja, assim como é o desejo do seu coração. E o Senhor vai passar esse manto para eles. O Senhor vai passar para eles toda a experiência que o Senhor já teve como cristão. E o Senhor vai chegar para eles e vai dizer: chegou o meu dia, mas está aqui o manto daquilo que eu tenho. E grandes coisas vão fazer maiores do que você. Assim é o desejo. Você é um cara muito forte. Você é um cara que eu admiro. Você é um cara ousado. Porque as melhores experiências que você teve com Deus foi naquele quarto em secreto, onde ninguém sabia da dor e do sofrimento. Porque é mais fácil a gente maquiar o rosto da gente para chegar aqui bem. Mas a maturidade que você tem é incrível. Muitas pessoas não conhecem a história dessa risada. Mas quem é próximo a você sabe que foi em meio a uma frustração que Ele manifestou isso na sua vida. Em meio às frustrações, em meio às tempestades, nós temos as melhores experiências com Deus. Em meio à tempestade, Pedro andou sobre as águas. Em meio à tempestade, a gente tem as melhores experiências com Deus. As melhores, as maiores. As melhores e as maiores. As melhores e as maiores. Ela descansou. Mas se você está com fôlego de vida ainda, é porque Deus tem coisa para a sua vida.